Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa da Safras News. Estamos agora com uma nova edição do programa Pré-USDA, quando os analistas de safras e mercado avaliam as expectativas em relação ao relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório de outubro, que será divulgado na próxima sexta-feira, às 13 horas. Estão comigo hoje os analistas e consultores de safra Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bom, Luiz? Olá, Dylan, Elcio, olá a todos. Vamos lá falar desse relatório aí que pode trazer alguma surpresa. Falar um pouquinho sobre isso. E também, para falar do mercado de trigo, o Elcio Bento. Tudo bom, Elcio? Tudo bem, Dylan? Olá, Luiz. Olá a todos. No caso do trigo, muita pouca coisa deve mudar. Talvez algum ajuste aqui no Hemisfério Sul, mas uma safra já consolidada 24, 25. Bom, vamos passar então os números. Primeiro na tela, vamos avaliar as expectativas do mercado. Você confere para o relatório. Em relação à soja, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indica a possibilidade de uma redução na estimativa de produção dos Estados Unidos, uma leve redução para 124 milhões e 400 mil toneladas. Estoques norte-americanos 2024-2025 também devem recuar para casa de 14 milhões e 750 mil toneladas, e os estoques globais também a aposta é de recuo moderado para 2024-2025. A aposta do mercado é um número de 134 milhões e 300 mil toneladas, e os estoques globais para 2023 e 2024, o mercado estima em 112,2 milhões de toneladas. Luiz, começando então falando da expectativa em relação aos números do Departamento de Agricultura norte-americano para a soja. Alguma surpresa nesse relatório? Pois é, Dylan, eu acho que pode haver uma surpresa com relação à produção americana, tá? Eu apostaria, inclusive o nosso número, né, fica nessa linha aí de 124,4, um pouquinho mais, talvez, que resulta de um pequeno corte, um provável pequeno corte de produção, derivado da piora das condições de lavouras, né? Isso é inegável que desde o último relatório, relatório de setembro, né, há um mês atrás, aí, as lavouras vieram piorando, né? Não que esteja numa situação horrível, não é isso. Até, enfim, a gente não está trabalhando com a possibilidade de uma safra não recorde. Pelo contrário, né? 124, 124,5 ainda seria uma safra recorde, só que um pouquinho inferior ao que a gente estava prevendo antes, ao que o USA estava trabalhando, mais próximo de 125, né? Então, eu acho que faz sentido, sim, o USA cortar um pouquinho a produtividade média das lavouras, né? Consequentemente, cortar um pouco a produção. A grande dúvida é qual o tamanho desse corte. Daqui a pouco o uso da corta um pouquinho mais do que o mercado está esperando, daqui a pouco joga a safra para 123, que ainda vai ser uma safra recorde, mas mesmo assim, como pode ser um corte maior do que se espera, o mercado até pode reagir um pouquinho. Não que eu acho que vai mudar rumo de mercado, eu acho muito difícil a gente ter um corte a ponto de mudar rumo de mercado, porque ainda assim a gente está falando de uma safra muito grande, de estoques muito elevados, os maiores estoques desde a guerra comercial, né, Estados Unidos e China. Então, assim, não existe fundamentos nesse momento para o mercado virar para cima, né, a não ser a especulação climática que a gente tem hoje com a safra sul-americana. Então, eu acho que pode ter alguma surpresa, mas eu acho que se houver alguma surpresa, não muda o rumo do mercado, tá? Então, a principal atenção, né, para esse relatório aí é sobre o número de produção e de estoque americano, que o USA pode trazer aí algum pequeno corte. Com relação ao quadro mundial, enfim, é basicamente o que vai mudar no quadro americano, tá? A gente não espera que haja algum corte de produção na América do Sul, por exemplo, né? Como algumas pessoas já estão falando, acho muito cedo para isso, né? A gente sabe que o clima está seco aqui no Brasil, o plantio está atrasado, mas a gente acha que não é o momento para cortar a safra brasileira. Se o clima melhorar, como alguns mapas estão mostrando que vai melhorar, a gente ainda pode colher uma safra cheia aqui no Brasil. Então, acho muito difícil o uso da mexer em produção sul-americana, mas a gente tem que ficar atento também. Então, é isso. Acho que o principal número aí de a gente ficar de olho na produção e nos estoques americanos. Certo, Luiz. Bom, eu vou apresentar agora, vou colocar na tela aí os dados para o milho. O que o mercado está esperando para o milho. O Luiz faz a avaliação, depois a gente conferir
esses números. A exemplo do que ocorre na soja, a expectativa para a estimativa do milho, para a produção de milho, também é de um corte, passando de 385 milhões e 700 mil toneladas para 385 milhões de toneladas. Os estoques norte-americanos de milho tendem a cair, daí um corte mais significativo, de quase 3 milhões de toneladas para 49 milhões e 300 mil toneladas na expectativa do mercado. Em relação aos estoques globais, a expectativa do mercado é de um corte na safra 2024-2025 para 306 milhões e 900 mil toneladas e corte também nos estoques globais da temporada 2023-2024 para 308 milhões e 700 mil toneladas. Luiz, o mercado trabalha com cortes um pouquinho mais significativos no caso do milho. É isso? Pois é, Dylan, mas se a gente for ver, né, de forma absoluta, né, como a gente está falando de uma produção muito grande Uhum, de milho, cortar 0,7 ou 1 milhão de toneladas é praticamente nada, tá? Então, sim. assim, dá para dizer que é a mesma ideia da soja, tá? É um provável corte devido à piora das condições de lavouras, né? O clima para a soja é o mesmo clima para o milho nos Estados Unidos. Então, mas eu também, da mesma forma, não espero um corte muito maior que isso, né? Que poderia mudar o rumo do mercado. É basicamente Ctrl+C, Ctrl+V do que eu falei na soja, né? E a mudança de algum número, por exemplo, de estoque mundial ou de produção mundial, naturalmente vai vir de uma alteração no número norte-americano, tá? Obviamente pode ter uma surpresa, que nem na soja, como eu falei, né? Daqui a pouco um corte um pouquinho maior, né? Eu acho que ninguém trabalha com manutenção nesse momento, uma elevação de safra. Não faria sentido, né? As lavouras piorando e o uso não mantendo ou elevando safra. Então, acho que a surpresa poderia ser o tamanho do corte. Essa é a grande dúvida do mercado. Os demais números, a gente não deve ver nenhuma grande alteração, né? Inclusive, safra sul-americana, da mesma forma que na soja, é muito cedo para o uso da mexer nela. Então, eu acho que da mesma forma que na soja, a atenção é sobre o número de produção e de estoque americano, que eu acho que independente do corte que vier, a gente ainda vai estar falando de um estoque muito grande, uma produção muito grande, que naturalmente pesam sobre o mercado, né? Então, é difícil a gente ver um relatório tanto para soja quanto para milho, né? Resumindo, que mude o rumo do mercado e que continua sendo um mercado pressionado mais à frente, né? A colheita americana está avançando aí, então a gente sente a pressão do mercado, mas claro, a gente tem esse momento aí especulativo, da mesma forma que na soja, em cima de clima aqui na América do Sul, para plantio, para desenvolvimento, mas como eu falei, é muito cedo para o uso da mexenda na safra sul-americana, tanto de soja quanto de milho, então atenção aí aos números de produção e estoques americanos. Bom, pela nossa experiência de acompanhar esses relatórios, se vier um número, pelo que eu estou entendendo, se vier um número que fique um pouco diferente do que o mercado vem trabalhando, talvez tenha aquele repique pontual em Chicago, mas no médio e longo prazo, o cenário continua apontando uma oferta mundial de soja e de milho está aí ampla e com isso a perspectiva, a tendência ainda é de pressão sobre as cotações. Mais ou menos por aí, não é, Luiz? Exatamente. Inclusive, se vier esse repique, Dylan, a gente, né, chama atenção aí, principalmente da ponta vendedora aqui no Brasil, de soja e de milho, que pode aproveitar um possível repique, né? Porque, de novo, a tendência para 2025, para a entrada de safra brasileira aí, é de preços mais fracos. Então, se vier repique, tem que aproveitar. Obrigado, Luiz. Agora vamos então falar um pouco do mercado de trigo com meu amigo Elcio Bento. Elcio, no trigo, como vocês podem ver na tela, a expectativa está voltada para o ajuste nos estoques. Estoques dos Estados Unidos na temporada 2024-2025. O mercado espera um pouco abaixo do número de setembro, em 22 milhões e 300 mil toneladas. Estoques globais 2024-2025, também um corte para 256 milhões e 400 mil toneladas. E os estoques globais de 2023-2024, também um leve corte para 265 milhões de toneladas. O que a gente pode falar do mercado do trigo e dessa expectativa em relação ao relatório de outubro do uso da Elcio? Acho que no trigo ainda mais essa questão de a gente não ter nenhuma possibilidade de vir algo que vai mudar o rumo do mercado. O mercado está consolidado, 24, 25, a oferta global não deve mudar muito em relação a isso. A safra do Hemisfério Norte, que é mais de 80% do que se produz de trigo no mundo, já foi toda colhida, já está precificada, já está quantificada. Ajuste sempre o USDA pode fazer.
O que pode mudar ainda em termos globais é a situação do hemisfério sul. A gente tem ainda uma safra australiana, que é uma safra cheia, uma safra boa, nada que pesa contra a estimativa que o USDA tem trabalhado. Mas aqui no hemisfério sul, a gente tem, especialmente a safra brasileira, tem aí alguma coisa para ser ajustada. O nosso número aqui de safras é em torno de 8 milhões, o USDA trabalha com mais de 9 milhões de toneladas. Então, é alguma coisa que pode ser ajustada. A dúvida é se o ajuste vai ser feito agora ou depois. Safra argentina também está numa situação de total incerteza por questões climáticas, mas também ainda no caso da Argentina não tem a consolidação da quebra. Aqui no Brasil a gente já tem uma quebra consolidada com a quebra da safra paranaense. No caso da Argentina ainda não dá para a gente dizer que a safra quebrou, tem uma questão climática bastante importante, mas é possível que não seja feito qualquer ajuste agora. Então acho que a possibilidade mais clara que a gente vê no caso da safra brasileira, é uma safra pequena, se a gente considera em termos globais, mas tem espaço sim para recuperação. O que a gente tem que olhar também, o mercado já está, na verdade, olhando para a safra nova do hemisfério norte, plantio da safra nova. Tem episódios de seca, especialmente na Rússia, mas isso fica para o ano que vem. Eu acho que no quadro global, essas reduções de estoques que a gente pode estar trabalhando são pequenas, a bem verdade. Pode ser alguma coisa nesses ajustes da produção global, e também no caso norte-americano, do lado da demanda, alguma coisa para o trigo para ração, ou então na exportação, algum ajuste, por isso o SGI está trabalhando. No lado da produção norte-americana, não vejo o que mexer neste momento, mas acho que vai em linha com o que o Ulisses falou, não tem nada nesse relatório, potencialmente, para mudar o rumo do mercado. A gente tem, no caso do trigo, uma situação fundamental que ela é de firmeza para as cotações, né? Então, um trigo que está para alta, se nós temos no milho, que é um substituto na ração animal, uma perspectiva de baixa, pode ser que nós tenhamos menos trigo para a ração animal, porque o preço do trigo tende a ficar mais firme pelo fundamento, né, pelos fundamentos que a gente tem de mercado. Tá certo, Elcio. Obrigado, Elcio. Obrigado, Luiz Fernando, por esse sentimento em relação ao relatório de outubro do Departamento de Agricultura, um relatório que a tendência é de trazer poucas alterações no rumo dos mercados de soja, trigo e milho. Relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, que será divulgado na sexta-feira, dia 11, às 12 horas, e ainda na tarde da sexta a gente volta com os analistas de safras para avaliar os números efetivos que foram divulgados e o comportamento do mercado. Aproveitando, visite o nosso site safras.com.br, veja a nossa tabela, nosso cronograma de cursos com os nossos analistas e também peça uma demonstração da plataforma Safras, onde você tem todas as informações necessárias para fazer o melhor negócio. Siga também o Safras na Safras TV, onde vocês têm vídeo todos os dias sobre o desempenho dos principais mercados brasileiros e, claro, nos siga também nas nossas redes sociais. A gente volta na sexta-feira para conversar sobre o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Estarei aqui com os meus amigos Luiz Fernando Roque e também com Elcio Bento. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.